Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Movida. Será o que aconteceu com a Movida? Se você olhar em 2021, a Movida já acumula uma queda aí entre 15% e 18%, a depender do momento que você vê esse vídeo. Será que ainda vale a pena investir na Movida? Será que a Movida está cara? Será que a Movida está barata? Será que ainda vale a pena comprar? Será que é o momento certo de comprar? Ou será que é melhor hora de vender? Nesse vídeo você vai ver tudo o que aconteceu com a empresa, você vai ver uma avaliação completa sobre ela e você vai entender a minha opinião sobre toda a situação da empresa, o porquê que ela está caindo e qual a minha opinião sobre a empresa. Eu vou dar a minha opinião se ela está cara, se ela está barata e comparar ela com os seus pares, com a Localiza e com a Locamérica. Então, se você tem qualquer uma dessas dúvidas, esse vídeo ele é para você. Acompanhe o vídeo até o final, que você vai entender tudo sobre a Movida. A primeira coisa que você deve conhecer é a história da empresa. Qual é a história da Movida? Bom, vamos lá. Ela foi fundada em 2006 em São Paulo. Então, se você for comparar com a Localiza, por exemplo, que foi fundada em 1973, a Movida ela é uma criança ainda. Ela foi fundada em 2006 em São Paulo. Em 2012, ou seja, 6 anos depois, ela já possuía 29 pontos de atendimento e 2.400 carros. Ou seja, em 6 anos ela conseguiu já crescer de forma bem significativa. Em 2013, a JSL fez a aquisição da Movida e aí com isso ela ganhou capilaridade nacional, já que a JSL é a maior empresa de logística do setor de automotivos. E também ela adquiriu expertise na compra e venda com as principais montadoras. Então essa aquisição aí da JSL fez talvez a Movida acelerar o seu crescimento. Em 2014 ela já possuía 82 pontos de atendimento e 36.875 carros. Em 2015 ela já era a segundo maior player do Brasil, ela perdia apenas para a Localiza. E depois ela entrou no mercado premium e possuía 179 lojas e 52.723 carros. Em 2016, já tinha 242 pontos de atendimento e 64 mil carros. Em 2017 foi o ano do IPO, foi o ano que ela entrou na Bolsa de Valores. Ela já tinha 241 pontos de atendimento e mais de 75 mil carros. Em 2018, já tinha 250 pontos de atendimento e mais de 92 mil carros. Então, nessa linha do tempo, você conseguiu perceber como foi o crescimento ano após ano da Movida. Ela teve um crescimento bastante significativo. Para uma empresa que é relativamente nova, começou em 2006 e conseguiu ter todo esse crescimento, é algo que chama bastante atenção. E o que a empresa faz? Você precisa saber o que a empresa faz para você poder avaliá-la para ver se é um bom investimento. Então, o que a Movida faz? O que você viu até agora foi uma linha do tempo, da fundação até quase o momento atual. E agora você vai entender o que ela faz nos dias atuais. Bom, ela hoje é uma das maiores companhias de locação de veículos do Brasil, em tamanho de frota e receita entre as companhias abertas do setor no Brasil. As atividades da empresa elas estão basicamente divididas em 3 segmentos. O primeiro segmento é de locação de veículos. Quando você vai lá no aeroporto e você vê aquela lojinha da Movida, ali é para você locar o seu veículo e fazer seu passeio, sua viagem, você loca por alguns dias e depois devolve. Então a concentração dessas lojas são em aeroportos e também em lojas externas fora do aeroporto. O outro segmento da Movidas é a parte de gestão e terceirização de frotas. E o terceiro segmento é a parte de seminovos. Naquela parte lá de locação de veículos, a média de uso de um carro é de 12 meses pela Movida. Depois ela pega esse carro que foi usado durante 12 meses e leva para a parte de seminovos para fazer a venda desse carro seminovo. Então, a necessidade da venda dos carros utilizados no segmento de locação de veículos justifica a criação desse segmento de seminovos para que a empresa tenha sempre
frotas novas, né? Carros novos. Então ela vai lá, aluga o carro na parte de locação e depois ela pega esse carro que já está usado em torno de 12 meses e vende na parte de seminovos. E mais recentemente, a Movida também lançou o serviço de carro 0 km, que é um serviço de carros por assinatura, que também já tem na Localiza e também já tem na Locamérica, né, que é a Unidas. E esse serviço é feito para a pessoa física. Ela vai lá, aluga um carro, paga a assinatura mensal, recebe o carro novo em casa, ela fica livre de IPVA, de seguro, de manutenção, fica usando o carro, ela escolhe o plano que ela quer, se quer 12, 24 ou 36 meses, que é esse o prazo que a Movida dá. Então você escolhe qual período que você quer ficar com o carro, fica pagando a mensalidade, depois você devolve o carro. E aí depois vende na parte de seminovos também. E esse segmento de locação de carro 0 km é algo extremamente novo e incipiente no Brasil. Está começando agora. É um segmento que está bem no início, na parte das locadoras, mas é algo que promete bastante crescimento. Porque hoje é só você pegar a geração mais velha e comparar com as gerações mais novas, você vai ver que hoje a geração mais nova preferem mais ter o acesso a determinado objeto, seja um carro, uma casa, do que você possuir e comprar aquele objeto. A tendência, a cultura vem mudando e tende a crescer nos próximos meses e anos com essa mudança gradual dos hábitos aí da cultura do povo brasileiro em preferir alugar ao invés de comprar o seu carro. Eu mesmo vendi o meu carro e assinei essa modalidade de carro por assinatura e venho gostando bastante. A experiência é bem positiva. Então agora você entendeu a história da Movida e o que a Movida faz. Qual será a estratégia que a Movida tem? Bom, uma das estratégias que ela tem é continuar crescendo de forma orgânica e geográfica, ou seja, ela quer capturar esse crescimento do mercado de locação que ainda é muito pequeno no Brasil. Apesar da gente ter três empresas muito grandes nesse setor, que é a Localiza, a Locamérica e a Movida, esse segmento de locação de veículos ainda está em fase de crescimento mais acelerado no país. Então ela quer capturar todo esse crescimento aí de todo o mercado também e expandir para outras regiões que ela ainda não atua. Além disso, a estratégia dela envolve o lançamento de novos produtos, ampliação dos canais de vendas, novas parcerias e melhoria dos resultados através de eficiência operacional e disciplina financeira. Beleza, e como é que é a estrutura societária da Movida? Quem é que controla a Movida? Bom, o controlador da Movida hoje é a Simpar. Ele tem 55,1% das ações da Movida e aí, com isso, é o controlador. E como é que é a questão dos dividendos? Será que a Movida paga dividendos? Será que não paga? Como é que ela vai fazer com relação aos dividendos? Bom, fui lá no Estatuto Social da empresa e vi que o dividendo mínimo da Movida é de 25% do lucro anual. Mas o payout dela, médio, é um pouquinho mais elevado. Ela tem distribuído cerca de 37% do lucro líquido. Alguns anos mais do que isso, alguns anos menos, e dá essa média de 37%. Mas como a Movida é uma empresa que está focada em crescimento, faz parte ela não distribuir muito dividendo. Então ela pega quase todo o lucro dela e reinveste para continuar crescendo. Por isso que ela tem um payout médio aí mais baixo. E qual é a característica de uma empresa como a Movida, uma locadora de carros? O que é que você tem que analisar? O que é que você tem que ver de característica nessa empresa para você poder fazer uma avaliação correta? Primeira coisa, uma empresa desse tipo, ela tem uma alta necessidade de investimento. Para quê? Ela tem que estar constantemente comprando carros para renovar a sua frota. Então ela sempre vai investir muito dinheiro para continuar crescendo da forma que ela vem crescendo. Então, essa é uma das características da Movida. Outra característica seria o foco em tecnologia e inovação. Ela é uma empresa que ela deixa claro que ela quer investir bastante em tecnologia e inovação. Outra característica que eu percebi da Movida é que ela vem tendo um alto crescimento ao longo dos anos. Só para vocês terem uma noção,
O crescimento médio dos lucros nos últimos 5 anos foi de 49,71% ao ano. Isso é um crescimento muito alto. Se a gente comparar com a Localiza, por exemplo, a Localiza é uma empresa, hoje ela é a líder desse mercado de locadoras em termos de tamanho. Ela teve um crescimento de lucro dos últimos 5 anos de 32,73% ao ano. Ou seja, comparando uma com a outra, a Movida teve um crescimento muito superior do que a Localiza. Já já eu vou te mostrar outros indicadores que eu fiz uma comparação entre todas as locadoras, para você ter uma noção de qual é a mais lucrativa, qual é a mais barata e qual aquela que tem o maior potencial de crescimento. Mas agora a gente vai ver qual é a situação atual da companhia. Como é que está hoje a Movida? No último resultado do segundo trimestre de 2021, ela teve um aumento de 29 mil veículos no segundo trimestre, né, comparando com o segundo trimestre de 2020. Esse aumento de 29 mil veículos fez com que ela ficasse com um total de carros de 134 mil carros no total. E ela teve esse crescimento mesmo com as dificuldades das montadoras em entregar carros ao mercado depois dessa crise, com falta de peças e que as montadoras estavam demorando muito tempo para conseguir entregar os carros. A Movida, ela conseguiu ter o aumento de 29 mil aí na sua frota, na quantidade de carros. Além disso, ela apresentou um crescimento na receita no setor de locação de veículos, né, que é Rent a Car, de 96% com relação ao segundo trimestre de 2020, ou seja, quase que dobrou a receita na parte de locação de veículos. E na parte de gestão de frota, o aumento da receita foi de 57% com relação ao segundo trimestre de 2020. Então, ela cresceu bastante a receita, aí, tanto na locação quanto na parte de gestão de frotas. Na parte de seminovos, ela teve uma queda de 10% na receita, ou seja, ela vendeu menos carros. Só que ela vendeu menos carros, mas ela teve uma margem recorde. Ela teve uma alta significativa nessa margem aí. Mas a gente não deve se prender a essa margem aí dos seminovos, não, que teve uma alta recorde. Isso foi por conta desse momento atípico que a gente está vivendo, já que os carros seminovos, como você já deve ter visto nas notícias e tal, os carros seminovos tiveram um boom de preço, né? Muita gente estava conseguindo vender um carro usado mais caro do que o carro novo. Então, é algo atípico e é algo que não vai demorar tanto tempo assim. Talvez dure algo em torno de 1 ano, mas depois volta para a situação que era antes. Então, esse aumento de margem da Movida no setor de seminovos foi por conta disso e a gente não pode esperar que isso se perpetue. Tá? Então, foi recorde de margem, mas é algo não recorrente. E além disso, também teve outra coisa que chamou a atenção, é que todas as locadoras, como elas são de capital intensivo, elas precisam de muito capital para poder crescer, todas elas têm uma certa alavancagem, uma certa dívida que às vezes chega a incomodar um pouco. Mas a Movida apresentou uma redução nessa alavancagem, ou seja, ela tinha uma dívida no primeiro trimestre de 2021, a relação dívida líquida sobre EBITDA de 3,2 vezes. E agora, no segundo trimestre de 2021, essa dívida ela reduziu e essa relação, que era de 3,2, foi para 2,9 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. O que significa? Significa que ela reduziu a sua alavancagem, reduziu a sua dívida ali. Isso é um ponto bastante positivo, já que a gente está apresentando uma alta significativa da nossa taxa de juros e, logicamente, essa dívida atrelada a nosso CDI, a nossa taxa Selic, subindo nossos juros, sob os juros da dívida da Movida, e isso impacta negativamente ela. Então ela reduziu e acabou também reduzindo esses riscos. Qual é um ponto interessante aqui que vale a pena falar sobre a Movida? A companhia ela passou um tempo tendo margens negativas no segmento de seminovos. 2017 e 2018 ela estava tendo prejuízo nesse segmento. Mas ela conseguiu ganhar a expertise necessária para dominar esse segmento
E hoje, o segmento de seminovos já tem margem positiva e ela está conseguindo já ter lucro também no segmento de seminovos. Você fala, beleza, Guilherme, entendi tudo até aí, entendi a história, entendi o que ela faz, entendi os dividendos, estrutura societária, entendi qual a situação atual da companhia, quais as características dela, mas quais são as perspectivas futuras para esse segmento, para essa empresa? O crescimento do aluguel de carros vai depender muito da nossa cultura aqui em alugar mais carros. Como eu falei, a expectativa, a minha opinião, é que isso vem mudando ao longo do tempo. Então a cultura vem passando para ter menos a posse daquele objeto e mais o acesso, né? Mais o aluguel daquele objeto. Da mesma forma, as pessoas tendem a pensar com relação ao imóvel também. Muita gente deixa para comprar uma casa mais lá na frente, em algum momento da sua vida, lá mais para frente, e não logo no início da vida. Às vezes a mesma coisa acontece com o carro. Você não quer, seja pela parte financeira, você não quer assumir esse compromisso de um financiamento ali de longo prazo para comprar um carro, ou também você não quer assumir a dor de cabeça de ter que levar o carro para manutenção, de ter que pagar IPVA, de ter que pagar seguro, de ter que se preocupar com a revenda do carro depois. E aí você deixa isso tudo nas mãos da locadora e você só paga a sua mensalidade ali. Então, dá menos estresse, dá menos dor de cabeça e às vezes é até mais vantajoso financeiramente também. Sai mais barato você alugar do que você comprar um carro. E a tendência, com o passar do tempo, é esse valor ir até reduzindo pelo ganho de escala que as montadoras vêm conseguindo ter. Então essa é uma das coisas que eu acredito que vai acontecer, essa mudança na cultura e as pessoas passarem a alugar mais carros e comprar menos. Outra coisa que vale a pena comentar é que o setor ele concentra hoje três grandes players, que é a Localiza, a Movida e a Locamérica. Mas esse setor ainda é muito pulverizado. Hoje existem cerca de 11 mil locadoras de veículos no Brasil que esse valor, essas 11 mil, corresponde a 44% do mercado. Então as outras três maiores têm o restante desse mercado aí. Então esses três maiores players, Movida, Localiza e Locamérica, elas devem crescer de duas formas. Ela deve crescer com o crescimento do setor, né, porque o setor deve crescer como um todo, mas também ela deve crescer com a aquisição dessas menores, né, tomando essa fatia de mercado dessas menores aí e consolidando as maiores cada vez mais. Então tem duas vias de crescimento: crescimento do setor e a crescimento através de aquisições e tomando esse mercado das menores. Esses dois pontos que eu citei foram a minha visão de perspectiva futura. Mas a empresa ela também dá a expectativa dela. Então qual é a expectativa da Movida? É dobrar essa frota que ela tem hoje até 2026. E a expectativa é chegar até 260 mil carros em 2026. E ela pretende fazer isso mantendo a mesma alavancagem que ela tem, ou seja, como eu falei, era 2,9, ela pretende manter ali em 3 vezes aquele indicador dívida líquida sobre o EBITDA. Então essa é a expectativa da companhia. Pode ser que ela consiga, pode ser que ela não consiga por conta de alguns riscos. E quais são os riscos de investir na Movida? Você vai ver agora os riscos de investir na Movida. Primeira coisa, um dos riscos é a taxa Selic alta, a taxa Selic em expansão, a taxa Selic aumentando cada vez mais. Por quê? Como a empresa precisa de muito investimento, ela precisa de muito dinheiro para comprar mais carros e aumentar essa quantidade de carros ali na sua frota. E para isso, ela precisa se endividar. E com a taxa Selic alta, o custo dessa dívida começa a aumentar também. E isso pode ser muito ruim para a empresa, se essa dívida aumenta demais, se os juros aumentam demais, porque a empresa pode passar a não ser tão lucrativa assim. E você vai entender já já o porquê disso. Mas esse é um dos riscos. Taxa Selic alta impacta no custo da dívida das locadoras. Qual outro risco? É o risco de execução. É o risco dela prometer e não entregar aquilo que ela acreditava ser possível. Então esse é o risco de execução, como qualquer empresa tem.
Qual o outro risco? O terceiro risco seria o preço de revenda dos carros. Com o aumento da taxa Selic e com a redução de crédito, pode ser que haja uma diminuição na demanda desses carros seminovos. E isso pode impactar direto o mercado aí, o segmento de seminovos da Movida, fazendo com que as pessoas comprem menos e aí o preço dos carros caia e a receita dela também caia bastante, fazendo com que ela tenha que vender por um preço mais baixo e aí acaba impactando na rentabilidade da empresa. E um outro risco, o quarto risco, seria um risco regulatório. Por quê? Existe o risco da alteração da tributação das vendas desses veículos pelas locadoras. Se tiver alguma mudança na tributação dessas vendas, isso pode afetar diretamente o segmento de seminovos aí da Movida. Vai que o governo quer colocar algum imposto a mais ali na venda desses seminovos aí. E aí vai cair demais a margem dela ali e às vezes até inviabiliza continuar com esse segmento de seminovos se ela ficar sempre ali com margens negativas. Então esse é um outro risco, é o risco regulatório. Eu já falei dos riscos aqui agora. Agora você vai entender quais são os pontos positivos da Movida, né? Os pontos positivos da Movida são a escala, né? Como ela é uma das maiores do setor, ela tem esse poder de escala e aí reduz o preço de compra desses carros e com isso ela aumenta a sua margem. Ela também é uma das maiores do mercado e ela também tem um alto potencial de crescimento. Então, beleza, você já entendeu toda a história da empresa, o que ela faz, estrutura societária, dividendo, característica da empresa, você já entendeu pontos positivos, riscos, perspectivas futuras, você já entendeu quase tudo. Agora você vai entender como é que está o preço da Movida. Será que vale a pena comprar agora? Será que não vale a pena? Será que está cara? Será que está barata? E é isso que você vai entender agora. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi uma análise comparativa, né? Nesse caso, é bem interessante fazer uma comparação entre outras empresas do mesmo setor. Então peguei a Movida, a Localiza e a Locamérica. E eu comparei, por exemplo, os múltiplos de preço, o PL dessas empresas. Então hoje a gente acha que o PL da Localiza é de 25, o PL da Locamérica é 21 e o PL da Movida é 12. Então, em termos comparativos, múltiplo de preço, a Movida é a mais barata entre as três. E aí eu peguei um outro múltiplo para a gente comparar com essas três locadoras. Esse múltiplo é o crescimento de lucro. Como é que está o crescimento de cada uma delas? O crescimento da Localiza foi de 32% ao ano. O crescimento da Locamérica foi de 97% ao ano, nos últimos 5 anos. E o crescimento da Movida, 49%. Ou seja, em termos de preço, Localiza é a mais cara. Em termos de crescimento, a Locamérica é a que apresenta o maior crescimento. Em segundo vem a Movida e em menor crescimento a Localiza. E eu peguei agora o múltiplo ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O retorno sobre o patrimônio líquido da Localiza foi de pouco mais de 24%, Locamérica 12% e Movida 19%. Da mesma forma aí, a Movida está em segundo lugar. E depois eu peguei o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Esse para mim é um dos mais interessantes para a gente avaliar a questão das locadoras por um motivo. Primeiro eu vou falar aqui qual é o ROIC de cada um. O ROIC da Localiza é de 15,8, da Locamérica é de 13,5 e o da Movida é de 11,4. O da Movida é o menor. E é interessante a gente analisar o ROIC no caso das locadoras para a gente perceber qual é a diferença entre a rentabilidade da empresa e o custo da dívida. A diferença entre a rentabilidade da empresa e o custo da dívida, a gente vai achar um valor. Quanto maior for esse valor, mais lucrativa é a empresa. Esse é o spread entre o custo da dívida e a rentabilidade da empresa. No caso da Movida, o ROIC dela é de 11,4
e o custo da dívida é em torno de 3,1%. Isso dá um spread, a diferença, de 8,3%. Quanto maior esse spread, mais lucrativa é a empresa. Então, a Movida ela consegue ser bastante lucrativa, só que ela acaba perdendo, de uma certa forma, para a Localiza, por exemplo, porque a Localiza ela tem um maior poder de escala, digamos assim. Então, ela consegue gerar um retorno maior. Mas se a gente for comparar múltiplos de preço, a Localiza e a Locamérica elas estão basicamente o dobro do preço da Movida. Já com relação ao ROIC, a Localiza e a Locamérica elas não têm o dobro do ROIC da Movida. E com relação a crescimento, também não, apesar da Locamérica ter um crescimento bastante superior. Mas o crescimento da Movida ainda é maior do que o da Localiza. Então a Movida é mais barata que a Localiza, a Movida cresce mais do que a Localiza, e o ROIC da Movida é menor, mas não é tão menor assim do que as outras duas. Então, na minha opinião, como conclusão, isso não é nenhuma recomendação, é apenas a minha opinião, a minha avaliação. A Movida apresenta um maior potencial de crescimento do que a Localiza e apresenta também um menor preço sobre lucro, né? Ela é mais barata do que as outras duas, do que a Localiza e do que a Locamérica. Então, hoje, para mim, comparando a relação dessas três locadoras, eu diria que a Movida e a Localiza elas estariam ali quase empatadas em primeiro lugar e a Localiza em terceiro lugar, porque ela não tem tanto crescimento quanto as outras duas, até porque ela já é a maior de todas, e a relação de preço sobre lucro da Localiza é muito maior, ela é muito mais cara. Então essa é a minha opinião aí com relação à Movida e com relação à comparação dessas três locadoras, tá bom? E aí tem um detalhe bem importante. Eu fiz também uma avaliação completa sobre a Localiza e ela está aqui disponível no meu canal. Se você quer ver e comparar mais a fundo, entender mais a fundo o que a Localiza faz, quais os diferenciais dela para a Movida, eu vou deixar o link aqui para você clicar e ir lá assistir, para você avaliar qual a melhor empresa para você investir. Então é só clicar nesse link que vai aparecer aqui agora. Olha aí, clica nesse link aqui e assista a avaliação completa que eu fiz sobre a Localiza. E eu queria te pedir um grande favor aqui também. Não enriqueça sozinho. Não aprenda isso sozinho. Não fique com o conhecimento guardado só para você. Compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, com seus amigos, seus parentes, com outras pessoas no grupo de WhatsApp. Não enriqueça sozinho. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham acesso a essa informação sobre as empresas que elas investem. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? E outra coisa, curta esse vídeo aqui abaixo se você gostou. Se você não gostou, nem precisa curtir. Mas se gostou, dê esse joinha aí, que isso vai me ajudar bastante. E se inscreva no meu canal aqui abaixo. Se inscrevendo vai fazer com que o YouTube ele entenda que esse é um conteúdo relevante e ele mostre para mais pessoas e eu consiga crescer e produzir mais vídeos para vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.